Olhos. Tarde, boa tarde. Vamos começar. Jaquezinha. Quantas Ó, vezes vou te dar bom dia? Quantas vezes vou dizer te amo? Quantas vezes no calor do mundo o teu sombro leve me acalma? Quantas vezes lançou livro, tenho João. quantas Parabéns. vezes escuto meu canto? Acompanhei o Quantas lançamento vezes de Dona eu Jaque lá. comigo Agora. Muito bem. Então vou colocar aqui nossa gravação já começou. Muito bem. Então a gente vai direto no texto. Onde quer que ele esteja? Tá aqui. Eu não ouvi o que vocês falaram. Se vocês falaram. Imagino, Jaque, imagino. Eu vi, eu senti o clima. Ah, estão falando do lançamento do livro, é? A gente tá falando do lançamento, o Madak disse que me viu lá. Ah, muito bem, muito bem. Ah, o meu livro chegou esse final de semana, João. Legal. Já antes de dormir, já estou lendo. Já. Muito bem. Quem se aventurar, é um gostinho do Sansara. Muito bonito. Comer o Sansara, prová-lo, não fugir dele. Algum momento a gente fala do livro, tá? Eu vi que vocês falaram coisas. Eu fico feliz, eu agradeço o carinho de todos e todas. É importante, né? Essa rede de carinho. E eu falo. É porque o que o livro traz, ele fica mais claro para mim quando a gente mergulha aqui no ensinamento, né? Nessa nossa partilha. E aí eu falo disso depois da gente estudar um pouquinho, tá? Que seria, se a gente fosse pensar como ver a sua vida tal como ela é, como pura expressão perfeita da vacuidade, sem nada ser alterado, né? Eu acho que talvez o que um livro de poesias possa nos convidar nesse lugar de intimidade, pode ser isso, né? E a gente está diante de outro livro que tem muitas poesias, tem muitos processos contemplativos, né? De James. Então, esse lugar da poesia, do construir-se, né? Da arte como um todo, é muito rico para a gente poder se ver, poder se olhar, poder se sentir, se apropriar de si, né? Sem cair numa fantasia, de controle ou do que quer que seja. Mas vamos lá. Vamos começar nossos trabalhos. O segundo ponto de Garabedord. Quem quer ler? Posso ler. Por favor, Manda. João, que página que é no livro, por gentileza? É porque Porque eu essa não vim semana passada, eu não, é, eu me perdi aqui. eu não sei se Ah, não tá igual. Alguém ela, sabe dizer? a gente tá na apresentação de James, eu acho que é a Que 30. nós estávamos na Que é 33. 32, onde eu parou, onde eu 33? 33 agora, Flávia. Ah, tá Finalzinho da bom, tá bem. Ah, tá. Obrigada, amada, obrigada. Então vamos João, lá. Oi. na sessão passada, no encontro passado, a gente já leu esse parágrafo. Ah, foi. Segundo Eu ia começar se a minha mente é tão inconstante. Aham.
Tem um ponto sobre esse parágrafo que eu queria partilhar, então a gente não precisa ler. Mas tem um ponto sobre ele, que é quando ele diz, né, gravidade são três pontos. Quando ele diz não tenha dúvidas, as dúvidas vão se revelar sempre nas reificações. Elas vão se revelar sempre naquilo que você toma como pressuposto. Seja isso sutil, como aspectos da personalidade, seja isso psíquico, como aspectos biográficos, seja isso corporal, seja isso como projeções, seja isso como expectativas, tudo aquilo que agarra, tudo aquilo que define. Às vezes é só o seu jeito, mas é um jeito que reifica, né? Ou é um tema da sua vida que ganha uma proporção mais, ou ganha abandono, que também é uma outra forma de reificar, é nunca olhar, é não cuidar, né? Então, na medida que a gente percebe, a gente está diante da apresentação da natureza aberta, presente, disponível, não definível o tempo inteiro. A gente está diante da possibilidade contextual que ela nos oferece, mas ela, em si, não é definida pela sua possibilidade contextual, pela sua dádiva, pela sua disponibilidade. Ela continua sempre intocada, ela continua sempre pura, ela é vazia e cheia de possibilidade aqui e agora, né? Então isso se expressa como esse campo de criatividade ou de diversidade ou de exibição, que é isso que surge aqui. Isso que surge aqui, quem vê isso e a fala sobre isso não tem existência intrínseca. Essa existência é uma aparência, é uma onda, é uma onda. Mas João, tá esse, muito baixo o teu áudio. Eu não sei se é para mim, se tá todo mundo assim. Eu tô conseguindo ouvir, mas eu tô fazendo um esforço. Não eu vou sei se é falar o meu mais alto. computador. Eu vou pedir a O vocês áudio uma do coisa. João tá normal, gente. Para mim Eu tá vou pedir a vocês uma normalíssimo. coisa Pode ser o porque meu. eu vou pedir a vocês uma coisa que é vocês levantem a mão para falar agora, porque isso vai ajudar, tá? Tá. A dinâmica, porque às vezes quando vocês falam, eu tava onde mesmo? E até para vocês se comunicarem entre si, vocês podem falar isso também. Pode ser legal. Ou seja, e quem não souber onde levanta a mão, é ali no. Nem eu sei onde levanta a mão. Mas é no chat, Reagir. Reações. onde Ações. tem nos três pontinhos, né? No meu tá escrito reagir e tem um coraçãozinho assim. Aí eu. Reagir. Ou no meu tá reações. Reações. O meu não tem isso. No chat é. Não, na Do barra de lado do chat. tarefa. Eu acho que enquanto eu estou partilhando eu não posso fazer isso, não. Mas se Eu não certifique que. sei. É o terceiro. Depois de participantes, chat, reações. Pronto, é isso. É o terceiro. E assim, a ideia é que a gente participe, que a gente levante, mas vamos tentar fazer isso junto, porque é diferente do ao vivo, que é mais fácil e é mais fácil a gente construir isso, eu dizer, não, agora não, daqui a pouco. Aqui no online às vezes não é tão fácil. Então a gente está diante disso, do campo de apresentação. O campo de apresentação, ele é infinito. Ele é livre de qualquer definição. O que a gente vai percebendo são dois aspectos. Há uma parte nossa, um aspecto nosso que a gente chama apego, que é uma questão biológica, que é uma questão que nos facilita a linguagem, que nos facilita a compreensão da vida.
E esse aspecto, ele imputa determinados, determinada energia em determinados objetos, separando o objeto do todo. Quando ele faz isso, ele divide o esplendor. Ele divide a exibição porque ele passa a usar o conceito como uma forma de, ah, como se criasse uma cerca ao redor do esplendor. Ele particulariza o esplendor. Seja isso sutilmente, como aspectos seus que são privilegiados. Esse é o meu jeito, essa é a minha forma. Seja, essa é a minha história. Sejam aspectos projetivos. Isso, esse, essa pessoa, aquela pessoa. Eu quero evitar essa, eu quero me aproximar daquela. No nível inconsciente, né? Que a gente não se dá conta. Eu quero a mesma indisponibilidade do meu pai, eu quero a intensidade que eu não tive da minha mãe, eu quero o amor ferido que eu tive da minha mãe, eu quero o cuidar de uma pessoa como eu cuidei, parentalizei o meu pai, etc, etc, etc. Então, isso são os lugares sutis de apego. No budismo, e a gente está nesse campo, isso é espaços sutis de apego. Então, a gente reza sempre, quando a gente recebe as três luzes, né, de Padmasambhava ou dos outros Budas e Tara e tudo, a gente pede, me libere disso, me mostre isso, que eu não perca tempo nisso, que de corpo, fala e mente eu flua, que de corpo e fala e mente eu me abra para perceber que isto é só o esplendor, sempre foi o esplendor e nunca vai deixar de ser o esplendor. E nós estamos diante do esplendor e nós somos o esplendor. Nós também não somos definíveis, nós também não somos categorizáveis no sentido absoluto. Qualquer tentativa de imputação é só um processo de apego. E às vezes a gente tem um apego doído sobre nós mesmos, a gente tem apegos mais animados, mas o que quer que seja, não dialoga com o que é. Às vezes você só está triste e você só precisa chorar. Mas se você tem aí apego à ideia de força, isso não vai ser possível. Às vezes você só precisa estar feliz e dizer que você está feliz. Mas se você tem um apego à ideia de contenção, isso não vai ser disponível. Então, nosso processo é se abra, se abra, se abra para o que é. Então, se esse aspecto não é visto, que é o aspecto do apego, que é onde a gente mais entra em dúvida em relação à verdade do aqui e agora, indefinida, sempre aberta, disponível, criativa, pura radiância. Nosso guru chamado Vida, Guru Vida, vai fazer com que a gente tenha que dialogar com a própria transitoriedade, com a própria impermanência. Então, os votos, os juramentos, as promessas, as dores, as expectativas, as emoções, as sensações, os conceitos mudam. Tudo revela a vacuidade também a partir da mudança. E tal mudança não pode ser impedida. Se tivesse ensinado pra gente que a gente é pó, a gente veio e a gente constrói, e a gente retorna ao pó, talvez a nossa sensação da morte fosse melhor. Mas o problema é que dizem que a gente tem um nome e nos separam do todo, como se esse nome
fosse o ponto, mas cada um de nós devia ter João Pó, Zui Pó, Dani Pó, Flávia Pó, Madá Pó, Edson Pó, Cláudia Pó, Joyce Pó. Era mais fácil, né? Os povos originários eles têm uma relação muito mais rica com isso, né? Porque eles estão ali no diálogo com a natureza. Então a sensação do nome fazer parte do todo é mais fácil. No budismo também, no hinduísmo também, né? É normal as pessoas terem os nomes das deidades, né? Então isso conecta você com outro aspecto, não como eu que tem que vencer algum lugar, né? Esse é o apego ao nome, né? Apego à expectativa. Então esse aspecto é isso, né? Eu acho que é quando a gente está diante do segundo ponto, a gente tem que lembrar sempre do primeiro. Se o primeiro não está claro, o segundo não se abre. Então é como se o segundo ele tivesse sempre dizendo assim, olha, não tenha dúvidas quanto ao fato de que tudo é o esplendor vazio do aqui e agora, que tudo é o esplendor da vacuidade. Você nunca está em dois lugares. Você nunca deixa de ser isso. Tal ideia é só um pensamento criativo na vacuidade. Ele não consegue estabelecer nenhum senso absoluto de verdade, né? Ok. Madá, então a gente vai inverter e tu vai ler aqui. Se a minha mente é tão inconstante. Bora. Se a minha mente é tão inconstante, se sou tão volúvel, como posso confiar na minha nova ideia de mim mesmo? Essa dúvida será útil se pudermos ver que este é um pensamento sobre outros pensamentos. Pensamentos não são confiáveis por sua própria natureza. Se você construir sua vida com base em pensamentos, estará sempre ocupada tentando sustentar uma construção instável. Isso é o que se chama de samsara, vagar de um momento a outro em busca de um refúgio estável. Despertar para o seu verdadeiro ser, para a verdade concreta do ser, que não é criada a partir de conceitos, é muito diferente. É soltar todos os velhos suportes, todas as esperanças e medos, certezas e dúvidas em que você se apoiou. Então, obrigado, Madá. Então vejam, Hum, se você se- é a vida baseada em pensamentos é a vida baseada na dualidade, porque o pensamento ele constrói a dualidade. É diferente da vida que você vai se basear na relação com o aqui e agora. Quando eu digo isso, não é para você ter a mente aficionada, como se você tivesse que respirar de um jeito ou ser de um jeito, porque isso é só um personagem. Isso é outra coisa. Aqui ele diz: esteja como a vacuidade. Então, esteja sempre nesse contínuo aqui e agora que é aberto. E ainda assim presente, né? Brilhante. Esteja nisto. Os conceitos vêm depois, porque eles são ficções. Mas o seu estar com o campo radiante, ele não é uma ficção. Porque quem está diante também é radiância. Não existem duas coisas. É Kajati, a protetora do Dzogchen, com um dente, um olho, um seio. Às vezes ela é representada com uma perna, né? Terrível. E ela deixa claro, não há dois, só há um, né? Você nunca foi dois,
Você só é uma. Você é a expressão criativa disto, como tudo é. É o conceito que separa, define, categoriza, constrói sobre o esplendor. Por isso que o Sansara é uma ficção. O esplendor, ele não cessa. Ele nem nasce nem cessa. Ele é só isso. Os conceitos vêm depois. Eles estão sempre atrasados. E eles também são esplendor. Só que eles, pelo apego, eles tentam definir. Então, o nosso processo é muito esse, né? A boa notícia é que nós somos convidados a ver dessa forma. Só que se você pegar a sua vida e olhar para trás, você vai descobrir a mesma coisa. Que você tentou buscar refúgio, Bom, tentou construir a sua vida a bom. partir de ideias. Isso, ou a partir de impulsos, ou a partir de, às vezes com mais força, às vezes com menos força. Então, o nosso processo no Dzogchen, o Dzogchen é um pouco menos feroz que o budismo, no sentido de que o budismo vai estar o tempo inteiro dizendo: não renasça num reino. Não faça da sua vida algo com sentido. A vida é breve. Você não sabe o que você fez nas outras vidas para ter tido os pais que você teve, para ter sofrido as coisas que você sofreu. Esse sofrimento não veio do nada. Ele também é fruto natural das tuas muitas combinações kármicas. Isso é o budismo, né? O terror dos terapeutas é o budismo. Então, olha, isso está aí se arrastando há algum tempo. Vocês vêm se odiando há algum tempo, né? Qual é a tua decisão quanto a isso? Então, o budismo ele convida muito a uma reflexão ativa, a uma tomada de posição. Eu não vou trazer, eu não vou machucar os seres. Eu vou olhar para eles, eu vou aprender, eu vou ser um aprendiz dos seres. Isso é o budismo. Na sua essência é isso. Eu vou aprender com os seres. Eu sou o eterno aprendiz, né? E é muito bonito e muito necessário, principalmente no nosso tempo, né? Depois o budismo vai dizer, eu não só sou um aprendiz, como eu convoco aqui as entidades que vão me lembrar disso e vão ajudar a energia disso a estabelecer. Isso é o Tantra, Vajrayana. Mas no Dzogchen, ele só tem um objetivo que é veja que nada tem existência intrínseca. Veja que nunca houve algo com existência intrínseca. São histórias baseadas em conceitos, ou são conceitos puramente. Aqui e agora são conceitos. Então isso é o Dzogchen. Uhum. Ele está dentro dessa estrutura. A gente precisa do caminho todo. Tem hora que você precisa rezar, tem hora que você precisa se organizar, tem hora que você precisa lembrar qual é a sua motivação nesse mundo, lembrar que tem correntes de ódio que estão na tua vida há muito tempo, correntes de apego que estão na tua vida há muito tempo, correntes de depreciação. E isso precisa parar, né? E ao mesmo tempo você precisa da verdade sobre a vida. E aí o que o Dzogchen vai dizer é, olha, você já buscou muito. Você já botou isso muito tempo fora. A verdade chegou. Parabéns. Você conseguiu. Não há existência intrínseca em lugar algum. Tudo é o esplendor criativo, vazio. Tudo é o esplendor criativo dessa vacuidade. E tal como o esplendor, isso nem cessa, nem pode ser capturado. Os conceitos apenas são estratégias de convencimento.
São histórias de uma paquera, mais ou menos. Muito bem. Obrigado, Madá. Quem pode ler agora? Eu posso, não. Por Posso favor. já. Desculpa, a segunda, as dúvidas, é isso? Isso, as dúvidas. As dúvidas alimentam o ego tanto quanto as esperanças e as certezas. No entanto, você não precisa se livrar da dúvida. Você não precisa se decidir contra ela e assumir uma postura heróica de confiança inabalável. Todo o conteúdo da mente se auto-libera. Todo o conteúdo da mente se auto-libera. A dúvida vai passar por si mesma. Portanto, não construa sua casa na areia, na água, no fogo ou no vento. A única moradia estável é o espaço, a abertura imutável da mente. Cris, só um minutinho, porque aí ele já deu o Hadouken dele, né? Quando ele diz, gente, a única moradia estável é o espaço, a mente conceitual, ela projeta o espaço, o conceito disso. Mas esse espaço é aqui, é agora. Esse espaço, aqui e agora, já é a abertura imutável da mente. Essa abertura se faz contexto, produz, a gente constrói sentido, mas nunca deixa de ser abertura. As definições, as criações, elas se dão porque é aberto mesmo. E porque é aberto, muitas versões são possíveis. Porque é aberto a cura de padrões é possível. Que ele diz isso, a dúvida não se resolve pelo heroísmo, não é uma posição heróica. A dúvida se resolve pela experiência de que não nada tem existência intrínseca. Então não é um conceito que vai te agarrar, não é uma convicção que vai te agarrar. Então quando ele diz assim, é, as dúvidas alimentam o ego, a gente pode estar sempre em dúvida, ou como zonas, né, de indeterminação. Mas quando ele diz você não precisa se livrar da dúvida, ele está dizendo assim, isso que se chama dúvida, apenas reconheça. Isso que você se titubeia é apenas a criatividade do aqui e agora. Não é outra coisa. É apenas isso, né? Continue experimentando, que você vai vendo que nada tem existência intrínseca. Mas não cria um conceito, como se você fosse agora uma paladina, um paladino. Não é sobre isso. Pode seguir, Cris. Não permaneça na dúvida. Significa não se agarre à dúvida como algo útil. Solte. Solte tudo. A vida não vai acabar. O mundo não vai parar. Nem tudo depende de mim. A decisão não é minha. É o que é. E ninguém esconde isso de mim. Eu escondo isso de mim tentando criar algo seguro com os destroços dos eventos. Isso. Então, como se aí ele tá dando a instrução, né? Se você quer reconhecer essa verdade, não é para você largar o seu trabalho, ficar em silêncio na montanha. Não é isso.
Se você quer reconhecer essa verdade, você não faz isso agarrando. Então, o que a gente quer é reconheça que há, para que deste reconhecimento você flua naturalmente com aquilo que é, sem achar que a verdade sobre você está na tensão que você carrega no mundo, está na tensão do seu apego. Ele tá dizendo, reconheça a sua natureza, para você poder fluir de maneira mais livre com aquilo, com isso que também é a sua natureza, que nunca deixou de ser a sua natureza. Não é sobre decidir, é sobre fluir, né? Aí é paradoxal, se a gente passa a ser paradoxal se a gente acha que, então na minha vida nada depende de mim, a decisão não é minha. Não, claro que tem decisões que são tuas, mas na hora de reconhecer a verdade sobre a prática, sobre o que a gente está falando aqui, o esplendor da mente, não é algo que se faz objetivamente, é algo que se vê, né? A gente não consegue criar algo sobre o esplendor da mente, para ver o esplendor da mente. Você já está diante disso. Os conceitos, eles são destroços do aqui e agora, são possibilidades do aqui e agora. Mas o que é, segue sendo aberto aqui. O conceito vem depois. Ele é só um adendo ao que é. Só, ah, chamarei isto de claro esplendor. Oh, muito bem. Chamarei isto de grande exibição. Oh, chamarei isto de a grande mãe. Oh, chamarei isto de oh, é. Há muitas formas, mas isso não tem nome. Não há quem possa botar um nome nisso. Isso é tudo. E tudo é tudo. É o nada, tudo ou nada. Nada tudo. É isso que é. Pode seguir, Cris. O acaso aponta para as pretensões vazias do ego. A vida atrapalha os planos. Portanto, quando dúvidas e inseguranças se enroscarem em torno do nosso frágil senso de identidade, relaxe. Permita que aquilo que é, seja o que é, e observe a passagem daquela matriz inteira. Nós apenas permaneceremos, nós apenas permanecemos na dúvida quando nos agarramos a ela. O terceiro ponto é continuar com Vamos trocar isso agora, sem Cris. buscar. Obrigado, obrigado, obrigado. Quem pode seguir? Eu posso. Posso. Hum. Vai lá. Vai lá. O terceiro ponto é continuar com isso sem buscar mais nada. Vivemos em culturas modernas e complexas, onde novas possibilidades se abrem a cada dia. Novas tecnologias, oportunidades de trabalho, relacionamentos, alimentos, roupas, caminhos para diversão e desenvolvimento estão prontamente disponíveis. Sempre há muita coisa para nos fascinar. Eu junto com eu junto com algo pode ser melhor do que eu como sou.
Então, por que não tentar? Novas experiências ampliam a mente. Isso geralmente é verdade, mas elas a aprofundam? Será que mais experiência, mais variedade na vida, permite que você permaneça com quem realmente a revela a própria mente? Aí vejam mais uma vez a pegadinha aqui. Se você tem um padrão evitativo, você pega essa parte e você recolhe e diz, tá vendo? Eu não preciso de mais experiência. Eu não preciso me relacionar com a vida. E não é sobre isso. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo pra gente que não se ache um ser em falta. Porque isso é um conceito. Não vá por aí. Não se olhe assim, porque a falta nunca acaba. Nada é absolutamente isolado dessa maneira, a ponto de ser complementado definitivamente por outra coisa. A gente come, a gente caga, a gente bebe, a gente mija, a gente sua, a gente perde e ganha o tempo inteiro. Ganha e perde. Né? Então o que ele está dizendo é, se você quer a verdade da mente, descanse nisso. Então tudo se revela como isso. Todas as experiências são possíveis. Você pode ir para vários lugares. Você pode construir várias coisas. Porque você está nisto. Você é isto. E tudo que você está fazendo faz parte disto. Mas não se isole achando que você é um ser em falta. Porque isso é um conceito. Então nada melhora a tua natureza, porque essa natureza é incessante e vazia. Ela não pode ser melhorada. Relativamente, a nível relacional, você pode sentir necessidade de aprender a cozinhar berinjela e fazer baba ganoush. E convide o grupo. É uma delícia. Você pode fazer uma formação e aprender a cantar, tocar rabeca, ou a tocar alfaia. Vai ser bonito de ouvir. Você pode precisar ter um determinado credenciamento que vai te abrir portas. Você vai e faz o credenciamento, você vai estudar, você vai aprender uma língua. Você não é um ser em falta, em dívida com o mundo. Você é o esplendor não nascido, que não é definido, nunca foi e nunca será. É nisso que a gente descansa. É nisso. E a partir disso, a gente interage, a gente se relaciona, a gente relativiza a nossa experiência no mundo, a gente aprofunda eventualmente nossa experiência no mundo. O que a gente não aprofunda é a nossa natureza, é o que é. O que é continua óbvio, porque o que o separa de nós como reconhecimento é o conceito, só isso. É a mente que conceitua. A Kel pediu para falar, deixa eu ver só uma coisa, Kel. 4. Tá, vamos ver se mais alguém tem dúvida pra gente. Quem tiver dúvida, levanta a mão, por favor, pra gente fazer um jogo. Raquel, Cris, quem mais? A Raquel e Cris.
Ah, não. Dani e Flávia. Tá, ok. É, Então vamos lá, vamos ver. E aí eu quero que vocês, quem está ouvindo, vai perceber com qual dúvida você se identifica mais. Seja como eu sinto isso também, seja como eu posso contribuir quanto a isso, certo? Tranquilo? Bora lá. Kel. Ô, João, eu tô acompanhando o estudo pelo YouTube, viu? Para não achar que eu tô falando besteira. Do YouTube. Ah, pela gravação, tu diz. É, pela gravação, tô acompanhando Ah, pela gravação. É, não, então, é o seguinte, o que para mim é misterioso, e acredito que é mesmo, é porque a gente tem que relaxar, tá, a gente tem que relaxar na abertura. Entretanto, quando a gente está justamente fazendo coisas, trabalhando, tendo que se capacitar, pá, 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 existe a tensão, aí vem a tensão do ego, porque aí o ego quer mais, mais, tem que ser melhor. É, e parece que você não sai disso, assim. Parece, a minha experiência é que esse estado de abertura ele parece que ele não nos ajuda veja, parece que é uma maluquice, mas parece que ele uhum, não me ajuda, nos é muita gente. Ele não me ajuda no momento que eu tenho que ir para o trabalho, estudar, não sei o quê, porque vem essa tensão do ego e parece que relaxar na abertura uhum, é uma outra coisa, uma outra. uhum. Eu não estou sabendo, Está talvez muito me. claro, está muito claro. Pronto, era isso. Pronto, quem se identifica com a pergunta de Raquel, agora, peraí, calma, porque Cris, todo mundo baixa a mão agora, Cris, Dani e Flávia baixam a mão, vocês abaixam, tá. Quem se identifica com a pergunta de Raquel, seja como me toca, seja quero contribuir, levanta a mão. Boa, temos um time. Ok, boa. Todo mundo baixa a mão? Agora a Cris vai falar, fazer a fala dela. Uau, Raquel, obrigada, porque conversa com a minha dúvida. Uhum, Eu vou pegar desde o ponto que a Raquel falou, é assim, tipo assim, a gente acumula a natureza, né, porque a gente já está condicionado no outro modo de operar, que é essa tensão do ego, essa tensão de conseguir coisas e de ficar sendo identidades, se movimentando no mundo. Quando a gente vai para o laboratório de se entender nesse estado de relaxamento, nesse estado de abertura, eu fico muito relaxada, por exemplo, extremamente relaxada. E Cris, quando é para deixa eu voltar te para um interromper só ponto, uma coisa. Se tu achar que é a mesma coisa dela, tu vai pro grupo dela, não é. tá? Mas traz a Não, tua não dúvida, é. tá? Traz a tua Tá dúvida. bom. A gente precisa da dúvida. Ou do comentário. Beleza. Mas, isso. Ah, bem, estou com a Raquel nessa. Migrar do Uhum. estado de relaxamento para esse estado das tensões do mundo é difícil para mim. Esse ponto de curva, essa curva louca aí, para mim é uma loucura isso. Uhum. Para mim ainda não está fluindo, não tem fluição nenhuma. Ou é uma coisa ou é outra. Mas eu entendo que eu anotei aqui. Eu esqueci minha dúvida, João. Eu fiquei tão impactada com a dúvida da Eu Raquel. tô achando que a tua e a Deixa pra dela são lá. muito parecidas. Eu acho que sim, na real, deve ser. Que é isso, pronto. Deixa pra lá. Boa. Boa. Então, vocês podem ficar no mesmo grupo. Dani.
João, eu já perguntei isso uma vez, eu vou perguntar de novo. É, eu estava hoje fazendo a meditação não, tipo, 5 minutos, não sei se eu falo observando, não sei nem como descrever, mas assim, 5 minutos, entendendo esse aqui e agora, vou falar assim. Uhum, Só que a sensação que eu tenho é que eu não consigo entender, que eu não consigo perceber isso, entende? uhum, É, é como, eu não sei se eu estou muito identificada, né, egoicamente, não sei o que é, ou se é muito simples, eu acho que é mais do que isso. uhum, Mas a sensação que eu tenho é que conforme vai se explicando o, aonde eu tenho que estar, eu não entendo. uhum. Eu não sei o que é isso, entende? Não Maravilhoso. sei, é isso. Maravilhoso. Todo mundo abaixa a mão. Quem se identifica? Joyce e Dani também abaixam. Quem se Então, identifica com a dúvida de Dani, levanta a mão. não abaixo. Paula, Tainá, Joyce, Cláudia. Perfeito. Até eu levantei a mão sem querer, não foi? Ok, boa. Você se identifica, seja por identificação, seja por contribuição, tá? Você quer contribuir com a dúvida. Tudo bem. Não, João, assim, eu reconheço em mim a dúvida, mas eu não quero contribuir Claro, porque mas para mim é um total pântano. aí tu se identifica com a dúvida ou tu. Total, Isso, total. boa. Mas eu não tenho nada para falar. Se você me pedir para falar, eu tô aqui quieta, Não assim. vou Eu só pedir tô nada. Calma, aluna calma. ouvinte Não vou pedir hoje. nada. Não tô pedindo nada. Tô pedindo nada. Não, Joyce, assim, mal de dizer, se você me pedir, eu não tenho nada para dizer, mas eu me identifico com as falas, todas elas. perfeito. Mas eu não tenho uma opinião, não sei me posicionar. E você sabe Ok. que para eu não me posicionar Isso é um bom é sinal. difícil. É, eu tô entrando na vacuidade. Joyce, tua vez. Boa noite, gente. A minha pergunta é mais ou menos parecida com a de Dani, só que tem uma outra coisa também que eu Hum, queria saber. Eu acho que desde o retiro, né? Dani também estava lá, aquele exercício da gente perguntar que é aqui e agora. Eu tenho hum, essa mesma pergunta, inclusive é parte da minha pergunta, né? Porque eu sou levada a pensar no tempo cronológico, como se o aqui e agora fosse o presente que vem depois do passado e antes do futuro, assim. E ao mesmo tempo isso não faz muito sentido para mim quando eu fico contemplando isso, assim. Então eu queria entender melhor o que é que a gente está chamando de aqui e agora, qual a diferença disso entre prestar atenção simplesmente. Eu também fico nesse processo que Dani fica, será que é uma coisa tão simples, a ponto de ser tão simples mesmo? Porque parece muito simples, né? E a uhum, outra coisa, que é uma expressão que você usa muito, que é assim, tudo é cor e forma. E eu também queria entender um pouco melhor do que é isso. Me remete muito para a arte abstrata, que tudo é cor e forma. Só que eu uhum. fico pensando se você está trazendo uma metáfora ou se é uma coisa assim, muito literal, né, do que é cor e forma. Boa. Então É tu tá isso. metade, tu tá com Dani Sim. e a outra metade tá contigo. Boa. Que é sobre coiforma. Quem identifica com a pergunta de Joyce, levanta a mão. Sobre coiforma só. Letícia, Tiago. Ok. E Tamires, não é isso? Boa. É... E agora, o que a gente vai fazer? Hum, Alguém não se identificou com nenhuma das perguntas? Levanta a mão para mim. Todo mundo se identificou com alguma? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dizer o que eu acho e vocês vão em grupo conversar sobre isso, para ver se faz sentido. Ah, Flávia, tu tinha levantado a mão também, né? Tu tinha uma dúvida. Vai lá, faz agora. Flávia Bretas, Flávia, a outra.
Flávia Bretas. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Boa noite. É, você disse que o budismo é o terror das terapias. Hum, E eu pratico o budismo com frequência e não estou em busca de conceito. uhum. E aí eu fiquei pensando, para que eu faria terapia então? Hum. Boa, Flávia. Essa foi boa. Quem quer falar? Quem se identifica com a pergunta de Flávia, levanta a mão. Também. Ana Paula, Mari, Zui, Vivian e Paula. E Cláudia e Flávia. E Madá. Boa. E Flávia causando, viu? Muito bem. Então tá. Então vamos administrar. E Mari também. Mari Nascimento também. Muito bem. E Cris. Então vamos tentar administrar as respostas. Aí a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer grupo. Raquel e Cris estão num grupo. Dani tá num grupo. Joyce está em outro grupo e Flávia está em outro grupo, tá? Joyce vai ter que ouvir a outra pergunta, vai ter que perguntar ao grupo. Qual, Flávia? Flávia Somos duas Bretas. hoje. Bretas. Flávia Bretas. Mari, tu tem dúvida ou a mão tá levantada porque tu se identifica? Abaixa a mão. Tá bom. Porque eu me identifico só, João, não tenho dúvida, Boa, não. boa. Então bora lá. A primeira, que é a pergunta de Raquel, sobre a abertura, né? Então Raquel descreve que quando ela está no dia a dia, e vocês muitos se identificaram com ela, surge a tensão de tentar resolver. Então, nesse ponto, a gente precisa olhar esse que tensiona, esse ele tem uma crença na resolução. Significa que ele tem essa tem um refúgio na resolução, não no estar. Então, é como se houvesse uma distinção entre coisas do mundo ou determinados aspectos do mundo como se eles fossem mais concretos que a vacuidade. E lógico que cada um de nós, na nossa história, há pontos sensíveis. Mas quanto mais esses pontos sensíveis a gente perceber que eles não mudam a nossa natureza, que eles não alteram a nossa relação com o aqui e agora, mais fácil vai ser morrer. Porque quando você for morrer, o corpo é nosso apego, né? Que a pessoa tá lá, já tem nos seus 94 anos, 95 anos, mas eu quero ficar, né? Então é importante a gente perceber o que é que, se aquilo que como ele diz no segundo, na segunda afirmação, né? Não tenha dúvidas quanto à natureza da mente. Aquele que se apega, aquela que se apega, está apenas reificando algo que não é. Continue, continue no processo de perceber que tudo é o esplendor. Aquela que vai trabalhar, aquela que chora, aquela que ri, aquela que tem necessidades, ela é o esplendor da mente. Não há nenhum problema com ela. Tudo, sem exceção, continua sendo o esplendor da mente. Se determinados aspectos estão sendo supervalorizados, perceba de onde vem essa supervalorização. E ela não vem de outro lugar. Também vem da criatividade da mente. Ok? Resposta número um. Vocês vão poder elaborar isso do jeito que vocês quiserem e dar as outras respostas, tá? João, desculpa, eu não entendi. Que bom, Cris. Que bom que tu pode dizer. Eu sou João. Eu estou diante de Rino, o rinoceronte. Eu estou diante de Billy, o copo. E eu estou diante de Biba, a, o porta-incenso.
Eu, João, amo Rino. Preciso resolver Billy e quero me aproximar e não sei o que fazer com Biba. O campo aberto, que é o esplendor aqui agora, que não tem conceitos, está sendo definido por categorias. E nesse jogo de categorias, como diz George Orwell, alguns bichos são mais, como é que ele diz? Vocês lembram? No final do livro, são mais importantes que outros, né? A mente, por questões inconscientes. Ah, porque Birrino era o rinoceronte que meu cachorrinho dormia junto. Eu te amo, Rino. Você me lembra do meu cachorrinho. Oh, Rino para sempre. Rino ficava na minha casa. Aí eu atendo pessoas aqui presencialmente e uma vez meu companheiro disse: Acho estranho ter um rinoceronte de pelúcia no meio da sala, não. As pessoas vão olhar para aquilo e dizer: O que é isso? Eu não. Mas é Rino, é o rinoceronte. É o meu Rino. Pertence ao meu mundo, à minha referência. Mas ele tem a mesma natureza de Biba, não foi que a gente chamou ela? De Biba. O porta-incenso, coitado, meio chamuscado. Uma prova de que eu toco fogo em muita coisa. E Tina, foi uma chamada? É igual às outras. Estou quebrando o esplendor. Estou usando conceitos para referenciar determinados aspectos em detrimento de outros. Ok? Isso é verdade na vida. A gente operacionaliza a vida assim, mas não em relação à verdade do que é. O que é, é. Tudo tem o mesmo sabor na vacuidade. Sabor e vacuidade andam juntos. O sabor não precisa nublar o aspecto da vacuidade. Tem horas que tudo que você precisa é de um bom porta-incenso. Não consigo beber uma, uma, uma taça, beber água com Rino. Tudo tem o seu sentido. E, infelizmente, a taça não me lembra do meu cachorrinho que morreu. O campo é sempre aberto. Só que o jogo criativo, conceitual, delimita o campo. A própria criatividade do campo, a própria abertura do campo nubla o campo. Se você não reconhece isso como, pura natureza do aqui e agora, pura natureza criativa e vazia. Então, quando a gente começa a tensionar com a vida, é quando determinados aspectos não foram vistos em sua vacuidade. Digamos que eu defendesse o rinoceronte e dissesse, não, ele vai ficar aqui sim. Quem quiser que ache ruim. Quem quiser que ache estranho. Uhum. Ou, meu Deus, como eu fiz isso? Como eu expus as pessoas a isso? Elas ficaram noiando com esse rinoceronte. Deambulação mental. É isso. Tá mais claro agora, Cris? Sim, João. O campo é Obrigada. cindido. Nada tem um conceito determinado em lugar algum. Mas há uma cisão no campo. Isso é o que o conceito faz. E o conceito faz isso baseado em apego. É uma ignorância ativa. Que diz isso é isso. Só que o campo é indivisível. Ele não pode ser separado. A separação é ficção. É só conceito.
Palavras, meu bem, palavras, palavras, palavras. Se as palavras fossem sérias mesmo, não existia música popular brasileira. Não. Muito drama. Muito bem. Tá claro para todo mundo assim? Esse é o time Cris e Raquel, tá? A segunda pergunta foi a pergunta de Dani. O que é o aqui e agora, né? O aqui e agora, como é meditar no aqui e agora? Meditar no aqui e agora é apenas se abrir para abertura sempre presente. E dentro da abertura, tudo surge. Você continua aberta. Tem horas que surgem conceitos, tem horas que surgem sensações, tem horas que surgem emoções. Mas o que há sempre segue. Tudo isso vem e vai, vem e vai. E você continua aqui. Você continua aberta. É só ficar aberta? É, continue aberta. 1, 2, 3. Continue aberta. 5 minutos. Continue aberta. Você está aberta fazendo o quê? Eu estou só aberta. O relaxamento, uma questão que o grupo anterior trouxe, o relaxamento não é algo que a consciência faz. Não é algo sobre a consciência. O relaxamento é apenas esteja. Não é porque não há nada a fazer que muitas coisas não vão surgir. Só que você não está elaborando isso. Você não está cozinhando isso. Você está apenas aberta ao cozinhamento ou o que quer que surja, que vem e vai. Mas você está aberta a quê? A abertura. E o que é abertura? É tudo. Tudo é aberto. Nada tem existência intrínseca em momento algum. Mas eu estou vendo as cadeiras. Quem vê, quem nomeia e o que é visto não tem existência intrínseca. É apenas abertura criativa. Ah, então eu estou diante do esplendor da vacuidade. É, você está diante do esplendor da vacuidade. Você não está diante de objetos nem de coisas. Objetos e coisas são conceitos. A visão, a audição, o sentir é apenas a manifestação do esplendor da vacuidade. Então eu tenho que pensar, não são objetos, isso é uma atividade. Relaxe, apenas esteja. Essa é a prática. A pergunta que abre a prática é: reconheça nada. A pergunta não. Uma afirmação que pode ajudar. Reconheça que nada, em momento algum, tem uma existência definitiva. Toda categorização, toda aparência é relativa. Não esqueça disso. Então se sente na abertura, como abertura. Dá para entender, gente? Sim. João, Oi. é, deixa eu ver se eu entendi. Então, o aqui e agora seria, vou tentar explicar como veio para mim. É, Ao invés de pensar, de marcar um tempo cronológico no sentido do presente, eu estaria mais conectada com a ideia de abertura, no sentido de estar mais autoconsciente quando as coisas surgem, cessam, e sem se identificar com as coisas. Não sei A se- abertura, ela.
vai surgir identificação na abertura. E a gente continua na abertura. Porque a identificação vem e vai. Não precisa fazer nada. Porque o que quer que seja feito, vai ser desfeito. Não tem prática melhor. Os mestres Kagyupa, eles falam assim, se você, a prática é isso. A prática é isso. João, desculpa, só para perguntar uma coisa. É Só um natural, minutinho, é Cris. certo ou não? Ah, Desculpa. desculpa, João. Desculpa também. Tá bem. Então você tiver aberta, você está aberta a quê? Se não há nada que tenha existência intrínseca. Aí eles vão dizer assim, você está aberto a você, que você é o esplendor incessante que não tem existência intrínseca. Essa é a sua verdadeira face. Ok, Joyce? Ok. Então, Bia e... Agora sim, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão para os grupos. Não sei se vai dar tempo de vocês os grupos. Mas a minha ideia é que vocês cozinhassem isso nos grupos, sabe? Vocês olhassem para isso e ficassem, como é isso? É isso mesmo? É isso que eu tô pensando? Porque isso dá para cozinhar bem. Mas Bia levantou a mão. Nessa questão da identificação, né, que você trouxe, que a identificação também se vai, né? Mas tem momentos que a identificação ela fica muito tempo, né? É, isso é o Muito, muito demônio. tempo. São os demônios. É. É Meu porque, filho, mas minha filha, meu amor, meu trabalho, meu trauma. São os demônios. Desculpa, Bia, te interromper. sim. Mas até um próprio pensamento, não uma história, porque às vezes não é nem. É, é- eu me vejo muito nisso, assim, é, entrando numa história, só que quando eu vou fazendo a prática, aí isso, realmente tem uma hora que a história. Eu tava na história. Assim, isso, a história. Aí ela meio que some. exato, exato. O bonito dessa prática dos 5 minutos, que você vai lá, são só 5 minutos, minha gente, 5 minutos. Não se nega a ninguém, né? Aí É. você faz cinco. A gente não fez aqui ainda, né? A gente não introduziu ela a vocês. A gente vai fazer. Você faz mais cinco. Aí faz mais cinco. Então, você descobre a mente. A parte que é apegada é como se ela fosse viciada. Ela quer dizer o que é, ela quer rotular as coisas, ela quer ter controle. Ela ganhou sucesso na vida, cada um de nós ganhou uma margem de sucesso por determinados tipos de definições. Ah. Então, quando a gente pega o texto de Gompong Yao, que é um texto muito bonito, ele vai dizer: essa meditação que a gente está fazendo é sobre o fim de todas as coisas. Coisas são conceitos. Não há isso chamado coisas. Você não é uma coisa. Parte do nosso sofrimento é porque a nossa coisidade não foi vista com a necessidade da nossa mãe, do nosso pai, né? Como parte do afeto. Mas o Deus vai dizer, olha, relaxa, militante, porque você nunca foi, nunca foi. Você sempre foi, você nunca deixou de ser. E você nunca foi uma coisa. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, não vai dar tempo da gente fazer o meu plano. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou responder a pergunta de Joyce e a de Flávia Bretas, e depois eu abro para Fácia e Flávia Azeredo, tá bom? Só por uma questão de organização.
Então a pergunta de Joyce foi sobre cor e forma, né? Sobre tudo ser cor e forma, se isso era uma metáfora, né? E não é. Tudo é cor e forma. Não existe outra coisa a não ser cor e forma, né? Os conceitos cozinham a partir daí. Mas o que a gente vê, se você para e não foca, você apenas abre. O que é isso? A forma e a cor. E ambas não podem ser tomadas definitivamente. Ambas são vazias. Você sempre está diante do campo de exibição, que é criativo, indefinido, presente, incessante. E como é que ele se apresenta? Com cor e forma. Então isso, como alguns de vocês já falaram, isso relaxa muito. Mas não relaxa como uma atividade. Relaxa é como entrar no mar. Você entra no mar, o mar te relaxa. Você não tem que fazer nada, assim, agora eu vou relaxar. É difícil ficar nervoso dentro d'água. Nossa. Se for em Recife é fácil. Se for, se for em outros lugares não é difícil. Em Recife todo mundo entra no mar assim, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Né? Aqui tem risco, né? Ou melhor, tem pessoas que quando tem os corais elas se divertem. Ah, ou é como tomar um banho gelado. Ele te relaxa. Ou um banho quente num dia frio. Apenas se abra. Por quê? Porque água encontra água. Não há outra coisa. Essa é a tua pergunta, Joyce. Tranquilo? E agora a pergunta de Flávia Bretas, não é isso? A pergunta de Flávia Bretas foi: o budismo, quando me referi que o budismo destrói a terapia, né? Porque parte do processo terapêutico fundamental da pessoa, ela reconhecer os aspectos inconscientes. Os aspectos inconscientes geralmente são o apego e os ferimentos desse apego que essa pessoa teve na vida. E como ela pode ter se apegado a este apego ou a esta ferida e baseado uma vida a partir da identificação com esse apego. E aí ela pode simplesmente buscar os mesmos parceiros que vão ser indisponíveis, as mesmas feridas, o mesmo amor ferido que ela teve com a mãe, com o pai, etc, etc, etc. Então, parte do processo da terapia é você ajudar a pessoa a reconhecer isso. Dizer, olha, você até hoje está pegado a essa mãe. Você até a raiva que você tem, ou até hoje você é uma forma de você manter essa relação, né? Por exemplo. Então, o processo terapêutico é seja adulto, e o adulto, para ser adulto, tem que fazer o luto. Precisa dizer, eu não consigo, mãe. Se aproximar de ti é tão difícil que eu só sinto raiva, então eu não posso mais, né? Ou eu não consigo deixar de ser seduzido pela ideia de ter poder, ou disso, porque é isso que meu pai queria, minha mãe queria. Aí por aí você pode dizer, até hoje eu tô tentando te seduzir, pai, até hoje eu tô tentando te seduzir, mãe. Uau, né? Então, nesse sentido, o que o processo terapêutico vai fazer é, olha a tua vida e olha inconscientemente o que é que está presente. E aí é uma diversidade muito grande disso. O objetivo da terapia é
Vai gozar em paz. Acho que o objetivo da terapia é esse. Vai gozar em paz. Vai ser feliz. Vai, te livra dos fantasmas, né? Então, quando você faz o luto e você solta e diz, não, eu não quero esse amor ruim, eu não quero isso na minha vida, você começa a construir outras perspectivas, né? Só que o budismo ele acaba esse processo porque ele vai dizer, olha, na verdade, ele resume a coisa de maneira muito brusca, que é assim, é um texto muito bom que a gente já viu algumas vezes, que é chamar Roda de Armas Afiadas. Ele vai dizer, olha, isso que tu passou, foi tu que causou. Foi tu em outras vidas que maltratou ela quando ela era tua filha. Foi tu em outras vidas que machucou os seres. E agora tu foi machucada. Não, 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 não perde tempo, né? Agora, isso é um sistema que está baseado em uma cultura, né? Que traz um senso de busca da vida diferente do nosso. A abordagem terapêutica é uma abordagem muito menos focada numa ontologia da realidade ou no processo de disso, e sim de retornar ao caminho do amor, de um amor mais pleno. O luto é amoroso. Então é como se a gente, no nosso caso, a terapia precisa integrar o ser humano ao seu limite real, que é eu não posso mudar, eu não tem jogo certo que consiga mudar. E também, e assim é com todos. Eu acho que a terapia ela traz isso, quando você começa a dizer, uau, isso, todos sofrem, assim, eu faço parte disso, e eu quero construir uma vida a partir, né? Então, o que a gente faz na terapia, no Ocidente, é usar a narrativa e outras técnicas para ajudar as pessoas a verem isso, né? A frase clássica de Freud é você tem que matar pai e mãe, né? Todo mundo. Mas ele não está dizendo matar mesmo fisicamente, né? Ele está dizendo para ele se libere do passado, né? E o que o budismo vai dizer de maneira mais brusca essa rede já está aí faz muito tempo, né? Isso já está aí faz muito tempo. Veja e pule fora, porque é como duas famílias que se odeiam e não os a Julieta, esqueci o nome dele, o Caputo, e elas se odeiam e elas se amam. Montecchio. Lupecchio, Montecchio. Montecchio. Caputo e Montecchio, né? Então a gente está emaranhado em redes de amor e de dor, né? Então podemos dizer, pula fora disso. É isso. Então você tem que saber o que é que você quer, né? Os dois caminhos ajudam, só que a terapia é muito compassiva, né? Ela te ajuda a dizer, olha, as coisas vêm se repetindo. É como se a terapia fosse mais Buda da medicina, né? Toma esse remédio, solta, relaxa. Isso aqui é de novo esse padrão. E se a gente achar eu não preciso de terapia, é porque você precisa, né? É você precisa. Porque, é, agora, claro, se você for uma praticante, uma pessoa que tem um processo no budismo e diz, não, tudo é o meu karma. E eu vou entendendo isso. Eu vou criar boas ações nas 10 direções. Eu vou amar meus pais profundamente. E vou agradecer a oportunidade que eles me deram para eu me iluminar nessa vida. Isso é o budismo. Parte de nossas ouvintes disse positividade tóxica, né?
Mas a Putin vai dizer, olha, não perde tempo. Não perde tempo. Essa cadeia tá aí há muito tempo. Jogos de sedução, de dor e de amor, isso tá aí há muito tempo. Não perde tempo. Não. É melhor tu olhar para eles, acender a vela e seguir o teu caminho. Mas não. Nem finge que não tá doendo, nem te agarra a essa dor. Né? Porque o teu caminho é outro, é a liberação. Então eu acho que os dois se complementam bem, né? Os dois se complementam bem. Eu acho que a gente precisa das duas, uma aponta a sabedoria e o outro aponta a compaixão. Né? Pronto. Flávia, agora a gente tinha pessoas que tinham levantado a mão com dúvidas. Eu acho que era Flávia e tinha outra pessoa, que eu não lembro quem era. Tranquilo, Flávia, pra ti? A resposta? Letícia. Flávia Bretas, tranquilo. Ok, então Flávia Azeredo e depois Letícia. Você estava respondendo para alguém, que agora eu não lembro mais quem. Você falou assim que você é, citou a frase de um lama. Estamos militando para o fim de todas as coisas, Uhum. né? Então, eu estou voltando, tá, gente, um pouco. Essa coisa da vacuidade, é tudo uma questão de identificação, porque não é que a gente se impõe, né, se põe na existência como um saco de pancada. Não. As coisas vêm e você não se identifica tanto. Você resolve É assim que eu tenho vivido, Uhum. né, tentando botar em prática esse conceito, né? As coisas vêm. Mas eu não tento me identificar tanto com as coisas. Você resolve, faz o que precisa fazer, mas não se agarra aos conceitos, né? A Uhum. dor, ao ego, a todas as que a gente leu aqui agora, Isso, isso. né? Então, no fim das contas, no fim do dia, é uma desconstrução, uma grande desconstrução desse nosso conceito, principalmente nosso conceito ocidental de valores das coisas, né, como a gente se relaciona e se identifica com as coisas. É isso? Isso. Mas não vamos. Faz sentido falar de desconstrução. Faz Pra que sentido você tá falar. dando tchau pra mim? Não para as meninas que estão ali, que são as moiras. Eu deixei uns pirulitos para elas. Vocês pegaram os pirulitos? Mas porque eu tava na casa delas. É, antes de vir para cá, de volta. Porque, assim, tu pensa, né? Ela vai causar desconstrução, mas ela não vai. Talvez seja melhor a gente pensar assim: o apego vai se revelar inútil, sabe? Tu não precisa desconstruir, porque quanto mais tu olha e tu olha para o esplendor, é como um gelo que se derrete dentro de um copo. É tipo, olha, eu posso ficar tenso e botar muita pressão, mas não adianta. Eu vou derreter, né? Então tem mais a ver com isso de quando se usa relaxamento, é nesse sentido, o que é muito curioso, porque às vezes quando a gente tem relaxamento parece que é uma artificialidade, mas o relaxamento é uma consequência natural da visão, da prática. Não não é como Shavasana, por exemplo, onde você vai pouco a pouco. A Shavasana é maravilhoso para mim experimentar um estado diferente, né? É maravilhoso. Mas aqui tem tudo isso que a ver com o que tu tá falando, Flávia, de eu estou, quando é para fazer eu faço, quando eu tô, né? Mas eu não tô Essa parte cozinhando. aqui, quando ele fala, não construa sua casa na areia, na água, no fogo, no vento. A única moradia estável é o espaço. Isso.
É para a gente não se fixar, que Isso, aquilo não é uma coisa para sempre. Qualquer coisa que seja. isso, exato, exato. Nem o corpo, nem nada. Porque corpo é uma palavra. Corpo é uma Corpo palavra. até mais fácil porque a gente tem essa noção de finitude. O problema são quando entra o ego, a moral, essas questões que são subjetivas. São palavras. Existe uma subjetividade. Hã? Tudo é subjetivo também, né? Sim. É muito difícil. A Tá bom, grande meu bem, questão é, a obrigada. grande questão é onde a gente reifica. Alguns reificam a moral, alguns reificam o ego, alguns reificam o impulso, alguns reificam a dependência, alguns reificam o papel. Esses são os nossos demônios. Aí, aquilo que eu não sei com quem falei de demônio, com Bia, não foi? Esses são os nossos demônios. É onde a gente se alicerça para Isso, se identificar como a gente cria essa identificação para a gente existir, exato, para justificar a existência. Então, por isso que eu exato. falo que é desconstrução. Isso. Tu pode pensar nisso, mas tu pode, mas assim, a desconstrução é um resultado. Tu entende? É um resultado, porque tu tá olhando pro todo. Tu não senta na praça dizendo eu vou desconstruir. Tu não pensa Não, isso. ela vem e vai. Isso, ela vem e vai, e ela desconstrói. Mas tu não é uma atividade, entende? Eu só tô batendo na tecla do que não é uma atividade. Isso não é algo que você vai. Eu vou desconstruir. Você pode ter outro momento para desconstruir, pode ser muito interessante. Mas na verdade não é sobre. É sobre só soltar, porque o tudo já está presente, ele nunca foi construído. Quem constrói é o conceito. Hum. Não há existência intrínseca. Isso, exato, exatamente. É, é, é muito profundo. Obrigada, querido. Nada. Letícia. Oi. Eu acho que até você respondeu um pouco aí, enquanto respondia a Flávia, eu fui. é, eu entendi, eu não sou do budismo, então para mim é tudo muito novo. Melhor. Mas assim, eu entendi que esse apego aos conceitos são realmente uma causa de sofrimento na nossa vida, né? Isso. E ainda para a coisa da cor e da forma, que tudo é cor e forma, que seria o meu grupo, né? Eu fiquei me perguntando onde que ficam as sensações e as emoções, e aí nessa tua resposta eu penso que elas também viram conceito, de alguma maneira. Ela é sua energia. São energia. Ela é sua energia. As sensações, né? O som. A sua energia. É tipo. A gente pode sentir também, a gente pode pensar nisso também, elas como forma, né? Também, como isso está dizendo. E vem e vai. Elas não têm existência intrínseca. Elas não são a priori, elas também são contextuais. Então, o conceito é quem constrói a divisão disso como sendo algo distinto. Mas elas também são forma e cor, se a gente quiser dizer desse sentido. Né? A gente isso também, elas também são energia. A gente podia também dizer tudo é energia, mas isso vai levar a gente para um lado meio New Age, mas é um fato. É Tudo que é. eu fiquei pensando nisso também, porque quando foi questionado a coisa da abertura, o que que é abertura, o que que é estar nesse espaço, me veio a coisa de eu sei que eu estou nessa abertura quando estou com o corpo presente Aham. e tenho as sensações. Isso, Mas isso. aí me parece é ambíguo, Aham. porque é um conceito, mas é também a minha estratégia para me perceber presente nessa vacuidade, porque eu Uhum. sinto que estou em paz nesse estado de relaxamento, que nem é esse estado de relaxamento, Uhum. é de estar aberta, né, às sensações e ao que está acontecendo, quase como Uhum. algo contemplativo e, portanto, muito Uhum. rico, porque eu não estou fazendo nada de maneira utilitária, ou que é o que a gente faz geralmente, né? Uhum. E daí eu fiquei pensando, então, essas sensações que advêm da experiência, que pode ser de eu estar nesse lugar da abertura.
Se também não são conceitos, e daí eu não tô. Eu tô entendendo, mas eu acho que a impressão mais é digamos que tu senta na prática, aí tu se abre. Uhum. Aí você não pensa o que é. Quando se abre, o que é isso? A sensação vem e vai. Uhum. Ela não tem um sentido absoluto. Ela não tem nem esse nome, sensação. Ela é só mais um movimento do campo aberto. A conceituação também é um movimento. Ah, mas os movimentos, a atividade mental, o aroma, a visão, a definição, o foco, nada disso deixa de macular o fato de que você está diante de algo que não tem existência intrínseca. E essas próprias atividades também não têm existência intrínseca. Elas tentam fazer com que haja, mas não há. Elas são Uhum. como. é, Sabe quando te chamam para uma festa, mas você está tão cansada, você diz, eu até iria. Ou aquela relação que você olha e diz, tipo, a gente já tentou de tudo. Isso não vai, isso não tem para onde ir. Isso não Ô, tem para onde João, ir. Só um desculpa minutinho, Flávia. Só um interromper. minutinho. Só um minutinho. Então, é do tipo. Então, a prática, né, que é uma coisa que a gente pode já começar a introduzir nesses 5 minutinhos, 5 minutinhos, 5 minutinhos. Apenas se abra. Dentro e fora são conceitos. Tudo que surge é apenas a mente, a criatividade da vacuidade. Nada, em momento algum, é definido em termos absolutos. Toda definição é generosidade da vacuidade e relativa, contextual. Não é eu estou fazendo a prática, como a gente faz em Shamatha, por exemplo, ou em Vipassana. Não. A vacuidade encontra a vacuidade. E esse encontro é vacuidade. Essa é a prática. A gente senta, olhos abertos, sem foco, 5 minutos. O que vem, vem, o que vai, vai. A vacuidade segue em esplendor, sem nenhuma definição absoluta. Definições surgem. Definições às vezes são vistas como expressões criativas, movimento da vacuidade. Às vezes elas me tiram da prática, eu estou pensando na morte da bezerra. Estou pensando numa coisa aleatória. Ah, ok. Voltei para a prática. Apenas continuo. Mais 5 minutos. Né? Em uma sessão de 1 hora, se você fizer, você tem 6 sessões. Não, 12 sessões de 5. Isso é um orgasmo. Se você fizer meia hora, você tem 6 sessões de 5. Isso é... Se você fizer 15 minutos, você tem 3 sessões de 5. Se você fizer só 5, você tem uma coisa maravilhosa. Que a mente, quando ela vai. James, uma vez ele disse isso, eu achei tão bonito. Ele disse: o que quer que te faça encontrar com a vacuidade vai te fazer bem. Porque o demônio, os nossos demônios, eles são, uma palavra que o Flávio usou, alicerçados em conceitos, em fixações de determinadas emoções, fixação de determinados aspectos da vida. Então, tudo aquilo que tu pudesse apenas estar e dizer, algo bom vai vir daí.
João, o que eu queria falar para a Letícia, na prática, assim, essas instruções que você está dando e que são preciosíssimas, e agora, para mim, você já me deu um outro gancho, assim, eu estou numa prática já tem um ano. A instrução é muito importante, mas você vai entender praticando. É importante sentir no corpo, não é, João? Para mim foi só fui capaz de entrar nesse fluxo, posso dizer, João? Nessa coisa que, ou nesse nada que o João está explicando, fazendo, praticando. Uhum. Porque conceitual, quando falavam, conceituavam, você entende, mas assim, e quanto mais você faz, a coisa vai mudando. E você, e, como tudo, é que nem ginástica, é que nem academia, é que nem qualquer coisa. É prática mesmo. Aqui É o o músculo próprio não nome, fica mais forte. o espírito. É Nem verdade. sei. O Não, que fica mais forte é a claridade, o aspecto claro. Do tipo, olha, uau. mas é isso, João. Desculpa eu ter É interrompido aqui. isso, Assim, para claro. mim aconteceu muito assim, mudou tudo, porque eu sou Isso. muito mental, mental. E quando eu entrei na coisa e comecei a praticar, e cada vez mais, é um ano só que eu pratico, é Uhum. nada, e já mudou tudo. Isso. Entendeu, Letícia? É isso. A minha humilde. Isso. Eu vou só dizer pra você, Letícia, tá claro pra ti? A minha ideia quando a gente pensa nos grupos, é porque a gente fez isso no retiro e funcionou bem, sabe? De vocês poderem, tanto os grupinhos que estão lá com a tarefa de conversar sobre o que é movimento, o que é vacuidade e o que é Claridade. claridade, né? O objetivo é da gente cozinhar junto para, ó, vamos construir junto isso aqui, a visão para a gente poder olhar e dizer, uau, é isso, isso faz sentido para mim, né? E dessa maneira a gente enriquece o processo de forma coletiva. É uma ilusão a ideia de que não é que eu entendo que eu tô aqui como facilitador do processo de vocês, mas uma coisa que eu aprendi com James foi essa visão, ela não é de alguém, né? Como diz uma ciranda que a gente canta em Pernambuco, né? Essa ciranda é de todos nós. Ela não é minha só, né? Então é como se a gente precisasse dizer, "Oh, o que é isso, né? O que é que isso pode mudar a minha vida? O que é que isso pode mudar a vida das pessoas?" A gente volta um pouco para o budismo, para a ideia de compaixão, a ideia de motivação, né? Muito bem, pessoas, vamos fazer as preces. Muito obrigado, muito feliz de estar com vocês aqui nessa jornada. Muito bonito ver o grupo se dedicando. A gente está se esforçando para publicar os novos livros também. Hum, longa vida, James Lowe. Gente, não tá aqui. Tá aqui. A gente vai recitar para essa longa vida. Não ficou. Ah, se vocês tiverem. Eu raramente vejo o chat, tá? Se vocês quiserem dizer alguma coisa, vocês dizem. Porque eu descobri que eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então vamos lá. Então, só explicando um pouco essa prece. Ela é uma prece para uma deidade chamada Vajravarahi, que ela tem um lugar muito importante no budismo como uma grande conquistadora dos demônios, aquela que o maior demônio que tinha, ela vai lá e crava ele e ela crava a visão de mundo que ele carrega com o espinho da vacuidade, com a lança da vacuidade, na verdade. Então ela revela, olha, teu castelo é uma ficção. É verdade que tuas ações criam muitas negatividades,
Mas a partir de agora, eu não deixo que isso se propague. Então é como se ela fosse a grande domadora do ego, né? Então ela chega e ela manifesta de forma irada através da energia selvagem das mamos, das entidades protetoras e quando não bem pacificadas, inimigas também dos homens, né? São como antigas bruxas, né? São as mamos. E as Dakines, elas têm muitas classes, têm muitas formas de Dakines, né? Elas são tanto seres mundanos, como elas também são seres celestiais, né? Que se expressam a partir dessa força. Então, Vajravarahi é a chefa delas. Os nomes dela, o nome dela em tibetano, Vajravarahi é o nome em sânscrito, Dorjipamo é em tibetano. Outro nome dela é Sangya Yesh Yum, que é sabedoria. Esqueci o que significa, mas é sabedoria alguma coisa. Ela é a consorte de todos os Budas. Então ela é muito poderosa. Então essa é a prece de James, né? Mamokandro Yokitsomote, Bachajadza Dodja Pamoda, Rigidamo Sangaya Shium, Machinkandro Tsoki Dento, e Jinsolo Kidzape Tenguchi, Mamokandro Yokitsomote, Bachajadza Dodja Pamoda, Rigidamo Sangaya Shium, Machinkandro Tsoki Dento, e Jinsolo Kidzape Tenguchi, Mamokandro Yokitsomote, Bachajadza Dodja Pamoda, Rigidagmo Sangaya Shium, Machinkandro Tsoki Dento, e Jinsolo Kidzape Tenguchi. Muito bem, pessoas. Lembrando, a gente tem retiro com James de 1 a 12 de agosto, em Portugal. Quem puder vir, venha. As inscrições vão abrir em breve. Milton já recebeu o ok para poder abrir as inscrições. E, e é isso, tá? O resto a Vai gente. ser em Lisboa, João? É perto de Lisboa, perto de Sintra. É numa praia. Uma praia, bem pertinho do mar. Mar brabo. Mar brabo. Mas é aquele esquema lá, você falou, vai abrir primeiro, depois Primeiro para o os segundo brasileiros lote e dos brasileiras, brasileiros. depois para os espanhóis e depois para o resto do mundo. Quantas pessoas você falou? 80? 80, 80, 80 pessoas. É isso. Obrigada. Beijos.